Olá amigos, boa tarde. Hoje sábado, 19 de outubro. Quero trazer uma palavra hoje que se encontra no livro de Zacarias, capítulo 13. Zacarias 13, versículo 1, que diz: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Então aqui o profeta Zacarias, ele fala sobre uma fonte aberta, tanto para a casa de Davi como para os habitantes de Jerusalém, que seria contra o pecado e contra a impureza. Hoje, essa palavra não serve apenas para o povo que viveu na época do profeta Zacarias, ela serve para a atual geração, como também serve para a geração que ainda virá. Mas que fonte aberta é essa? Que seria para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. A fonte aberta é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é uma fonte inesgotável, mas fonte que jamais vai secar. Ela vai existir, sempre haverá ali água, porque todas as vezes que nós desejamos realmente que Deus fale conosco, se nós abrirmos a Bíblia, Deus vai falar, Deus vai se revelar. E essa fonte aberta, a Bíblia refere-se aqui à casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. Só que hoje ela não serve apenas para os cristãos, senão Deus seria até injusto se as bênçãos dele, se as revelações dele fossem apenas para os cristãos. Qualquer pessoa, aquela pessoa vai a primeira vez em uma igreja, senta-se ali para assistir um culto, Deus vai se revelar para ela. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é para todos, independente se você é rico ou pobre, você é branco ou negro, homem ou mulher, jovem, criança, ou não, tem bastante instrução, estudou, ou quase não foi à escola, Deus sempre vai falar. No livro de Efésios, a Bíblia diz que, eu quero trazer aqui, que esse muro ele não existe mais, essa parede que dividia não existe mais. Efésios capítulo 2, versículo 14 diz: porque Ele é a nossa paz. Ele quem? Jesus, o qual de ambos os povos, ou seja, existe o povo judeu, o povo escolhido por Deus, e existe os gentios, aqueles que não são o povo gentil, aqueles que não foram a princípio para quem Jesus foi enviado. Ele foi enviado para os judeus, mas os judeus recusaram até hoje, e então ele veio e os gentios o abraçaram. Então diz que ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ou seja, judeus e não judeus, fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, ou seja, havia uma parede que dividia esses povos, mas na carne dele, o sacrifício de Jesus na cruz, na sua carne desceu a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos um novo homem, fazendo a paz. Então, essa parede já não existe mais, não existe mais divisão, não existe mais separação. Existem países, não é, que eles são divididos por fronteiras. De repente existe a fronteira entre Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina, ali existe essa divisão. Mas quando Jesus veio, não existe mais divisão de povos, embora existam muitos povos ao redor do mundo. Existe o brasileiro, o português, que falam línguas semelhantes, existe o americano, o francês, vários povos, são vários povos, e eles podem até pensar, somos povos diferentes, mas para Deus, e quando nós aceitamos Jesus, o francês e o brasileiro, embora sejam línguas diferentes, tornam-se um povo. Diz aqui, e na sua carne se inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então Jesus veio trazer a paz entre os povos. Os povos estão se destruindo, os países se destroem, mas Deus veio trazer a paz. Jesus trouxe a paz para ambos os povos. Todos os povos que aceitam Jesus estarão em paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. Então, a cruz, tudo se termina na cruz. A cruz de Jesus reconciliou
com Deus, ambos com Deus em um corpo, e matou as inimizades. Não existe mais inimizade entre o povo de Deus, ou pelo menos não deveria haver. Até existe, mas não deveria existir. Por quê? Porque o muro que separava judeus e não judeus foi derrubado. Quanto mais o povo de Deus, mesmo que você seja da igreja A, eu seja da igreja B, ou seja da igreja B ou da igreja A, isso não pode ser um empecilho. Por quê? Porque o maior inimigo, a maior parede, o maior muro que separava é o pecado, e ele foi destruído. Na cruz ele foi vencido. Então, se o maior inimigo que poderia existir, o pecado, ele foi destruído, por que denominações, costumes, doutrinas devem separar o povo de Deus? Ou de repente, porque um povo diferente de outro, que fala uma língua diferente de outra, pode separar? Não existe mais essa separação. Volte lá para Zacarias, onde começamos, Zacarias capítulo de número 13, para nós encerrarmos aqui a nossa mensagem. Zacarias 13 aqui, ó: e naquele dia haverá uma fonte aberta. A palavra de Deus é a fonte aberta. Sempre ela vai estar aberta. Se você quiser, Deus falará com você. Para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém. Hoje não é apenas para os cristãos. Toda pessoa que pedir, Deus vai falar, Deus vai se revelar. Contra quê? Contra o pecado e contra a impureza. Então não existe nada que possa ali se colocar entre você e Deus, nem o pecado, nem a impureza, não existe nada que possa se colocar. Então somente eu aceite isso, que o muro que separava, a parede que separava foi derrubada. Hoje todos ali têm acesso a essa fonte aberta. Só você chegar, se aproximar dela e ela vai saciar a sua sede. Ela vai ali te abençoar, ela vai te conceder que você seja uma pessoa completa. Uma pessoa que está com sede, muita sede, mas uma pessoa que está com muita sede, quando ela toma água ali, ela se sente o que? Saciada, ela se sente ali completamente preenchida. O que faltava para ela não falta mais. E isso é a palavra de Deus. Talvez você tenha procurado em muitos lugares a felicidade, mas procure na fonte aberta, que é para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, mas também é para aqueles que quiserem, em nome de Jesus. Todos que quiserem podem ter acesso a essa fonte aberta, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro para que, meu Deus, sempre que essa pessoa, Pai, meu Deus, precisar do Senhor, todas as vezes que ela abrir a Tua palavra, essa fonte, meu Deus, ela possa estar aberta, e que a Tua revelação, Pai, ela possa sempre, meu Deus, estar se mostrando em nosso favor, se mostrando para essa pessoa. Queremos te conhecer por meio dessa fonte aberta, que é a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Então é isso, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.